Então, os próximos palestrantes dessa manhã são 2 professores aqui da Fundação. A gente pediu lá a opinião de vocês, né? O quê? A gente perguntou de vocês quem vocês gostariam que palestrasse, qual profissional. Aí muitos pediram físicos. E aí eu fui com e eles taparam. Então, quem vai palestrar agora para a gente são os professores de física aqui da Fundação, mestres em física pela Universidade Federal do Amazonas, Marcos Kelvin e a professora Paola. Bom dia, professora. Bom dia. É com vocês. Obrigado, Débora. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom, gente, a gente parou aqui a nossa programação normal, porque nós recebemos um convite muito bom, né, professor? Um convite especial, né? Um convite especial para incentivar esses meninos, motivá-los para o estudo da física, para a faculdade de física, para sermos professores, né? Porque a gente está precisando de muitos professores na nossa área ainda. Muitos professores qualificados, né? Que é o que essa instituição mais tem, né? Profissional qualificado. Mas antes de começar, deixa eu ouvir, vocês estão ouvindo direito? Vocês estão vendo bem? Coloca ok aí se vocês estiverem ouvindo bem, se vocês estiverem vendo aqui a gente bem. Beleza. Olha aí, dá bom dia para todo mundo. Normalmente a gente dá bom dia para todos os alunos, Normalmente dá bom dia, né? Hoje a gente está com 95 participantes assistindo. Aqui. Esse já é o nosso novo normal, né, meninos? Bom, já está acostumado aqui com as câmeras. Então, olha só, a gente está acompanhando o chat de vocês. Qualquer coisa, vocês perguntem aí. São 15 minutinhos de palestra, depois a gente deixa uns 5 minutinhos e convida os colegas que tem uma surpresa especial no final da palestra, tá, meninas? É verdade. Tem uma surpresa, não vou contar, é só um spoiler, né? Como a gente costuma dizer, só um spoilerzinho, tá? Então, deixa eu ver, quem está animado para a palestra de física? Olha aí, já estão aqui especulando o que poderia ser. Já estão especulando. Quem está aqui animado? Vamos lá, professor, a gente não pode demorar muito, porque hoje a gente tem 15 minutos para contar toda a nossa experiência, a nossa trajetória e fazer com que vocês se sintam motivados para estudar licenciatura em física, né? Essa é a pergunta. O que será que a licenciatura em física estuda? O que o curso de licenciatura em física proporciona? Então, já queria começar aqui agradecendo, né, a orientação pedagógica, a equipe de psicologia, os professores aí que montaram esse fórum aqui, né, nosso primeiro fórum de orientação de carreira. Parabéns, já queria agradecer muito pelo convite, a gente fica muito lisonjeado de poder vir aqui compartilhar essa experiência de vocês e também ficamos muito honrados de saber que tem alunos que querem conhecer um pouco mais o curso, querem saber um pouco mais como é que é a física. Eu acho que tem uma pitadinha aí do professor, então eu acredito que é muito recompensador para a gente, tá bom? Porque o primeiro pensamento que um aluno do ensino médio tem, né, de física, ai meu Deus do céu, física é muito chata, é torturante, eu nunca vou conseguir aprender isso, mas na verdade, gente, quando você passa a entender aquela ciência, você começa a se identificar com aquilo. Então a física é algo que está sempre no nosso, que tá na nossa vida, né, que está cercada em tudo que a gente faz, tudo que a gente vem explicando aí a ciência e a física. Então é por isso que a gente está aqui hoje. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, como costumo dizer na minha aula, coloca o cinto que a viagem vai ser longa mais uma vez. A viagem vai ser longa. Vem comigo e fica aí, meninos. Ó, para quem não me conhece, professor Marcos Kelvin. E eu sou a professora Paola Araújo. Nós nos formamos em Física na Universidade Federal do Amazonas, tá bom? Então, eu graduei em Física dos anos 2011 até 2014 e também fiz mestrado lá na Universidade Federal do Amazonas de 2015 a 2017. Coincidência, professor, eu também me graduei nesse mesmo período, nesse mesmo tempo. Claro que nós escolhemos ali áreas um pouco diferentes, né? Então, a minha graduação, por exemplo, na monografia, foi sobre alguma coisa sobre física de partículas. Eu estava falando sobre quebra espontânea de simetria na oportunidade. E o meu mestrado já foi sobre supercondutividade. Dentro da área de matéria condensada, eu escolhi supercondutividade.
E o meu, gente, olha, por incrível que pareça, uma física teórica, na verdade, eu sou uma física experimental. Na graduação, eu falei na minha monografia sobre matéria escura. Olha, eu fui lá para astrofísica, fui lá para cosmologia. E no meu mestrado, eu falei sobre a área experimental. Sobre. Gente, ó, tá todo mundo assustado com a astrofísica, né? E no meu mestrado, gente, eu falei sobre engenharia de materiais. Então, eu desenvolvia tipos de materiais que sejam de baixo custo, mas que tinham uma boa qualidade para ser utilizado aí na sociedade. Para quem não sabe, tem essa pequena diferença aí, a gente vai comentando ao longo da apresentação. Se vocês quiserem saber um pouco mais também, já vão perguntando aí, que essa questão da física ser teórica e ser experimental, e hoje a Universidade Federal do Amazonas, que nós temos mais contatos, estamos mais próximos, tem esses dois aspectos, tanto a parte teórica, se você quiser ser um físico teórico, quanto experimental, tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Já colocou apresentar já, né? Já está apresentando lá. Então tá certinho. Olha, vamos falar da escolha, gente. A escolha. Pessoal, a escolha é algo extremamente importante, tá? Eu sempre costumo dizer assim para meus alunos, não apenas se deslumbrem pela ciência. Essa, é claro, que é o ponto de partida. Você se deslumbrar, ficar animado e tudo mais. No entanto, vocês também têm que ver a realidade, tá bom? Vocês têm que começar a pesquisar um pouco mais. E aí, essa minha escolha, ela foi um pouco, assim, deslumbrante, digamos assim, tá? Eu escolhi física porque no meu terceiro ano de ensino médio, um grupo chamado PIBID, que é um dos programas de extensão que a gente vai comentar ainda, foi fazer uma apresentação na minha escola. E aí eles falaram sobre, eu lembro benzinho, eles falaram sobre os processos de eletrização. Então, quem é do terceiro ano aí, já sabe quais são os processos de eletrização. E aí, o que tem de mais, professor? O que tem de mais é que eles chegaram lá com experimentos, eles chegaram falando sobre o raio, o que era o trovão, o que era o relâmpago, fazendo aquelas experiências que pareciam mágicas, de deixar o balão engatado na parede, sem ter nenhuma corda ali, e isso, para mim, foi extremamente deslumbrante. Então, foi aí o ponto de partida que eu disse, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero surpreender as pessoas. É verdade. Mas o meu foi um pouquinho diferente. Eu ainda não tinha ciência desses programas que existiam pela UFAM. Na verdade, esse PIBID não é da UEA, esse PIBID é da UFAM, né, professor? É, da UFAM. Eu acho que naquela época a gente só tinha PIBID ainda pela UFAM. Eu acredito que a UEA ainda não tinha esse programa de extensão. Mas na minha experiência, gente, o meu primeiro contato com a física, minha primeira paixão foi com a minha professora do ensino médio. Na verdade, aquela figura do professor, aquela figura da professora fez com que eu me interessasse mais sobre os fenômenos físicos, sobre como é que eu poderia explicar por que um objeto cai, o que é um movimento de um corpo. Então, toda essa ideia, gente, de física, o meu primeiro contato foi exatamente com a figura do professor no ensino médio, que no caso foi a minha professora de física. Aí, depois desse nosso contato, né, no meu caso, por exemplo, eu fui querer pesquisar um pouco mais sobre como é que era o curso. E aí eu descobri na UFAM, porque eu queria na UFAM, eu fui pesquisar lá na Conveste. Não sei se vocês conhecem já a Conveste, que é a Comissão Permanente de Vestibulares, e lá eles dão assim um diagnóstico completo para você. Eu acho que isso toda escola tem que apresentar para o aluno, sabe? A Conveste, ela dá um diagnóstico mais ou menos assim, ó. Qual é a tua nota hoje que tu tem no PSC? Olha só, eu vou te fazer aqui um raio-x de como é que estão os outros alunos em relação a você. Eles não dão nomes, mas te dão um gráfico mostrando assim, ó, tem 1000 pessoas com 100 pontos, tem só 100 pessoas com 300 pontos. E aí, tu se percebe como é que tu tá naquele ano, como é que tu tá naquela temporada do PSC. Tá? Então, a Conveste, ela te fala quais são os cursos. Olha só que coisa boba aqui minha, olha só que coisa boba minha. Eu não sei se vocês já pararam para olhar os cursos que tem na UFAM, na UEA, no IFAM, na universidade que você está escolhendo. Mas eu parei para escolher, e aí eu sabia que eu queria física, né? Ou física ou matemática, que na oportunidade os dois se apresentaram. Mas aí, por exemplo, apareceu lá para mim, matemática, licenciatura. Matemática, bacharel. Matemática, HM. Eu disse, meu Deus do céu, o que é licenciatura? O que é bacharel? O que é HM? Eu não sabia nada disso. Então, a comissão permanente, ela me disse o que era cada um desse daí, o que era licenciatura, o que era bacharel, e o que era o HM, que no caso é o Maitá. Então, já pensou se eu tivesse me inscrito? Vou escolher para matemática aqui, que tem a nota baixinha, HM. Aí lá eu ia ter que fazer em Humaitá, ter que sair aqui de Manaus, onde eu moro, para ir para fazer a Universidade de Humaitá.
Então, são algumas coisas que acontecem na escolha. É uma dica, né, professor, para esses meninos, se eles quiserem se interessar mais, pesquisar, vão ter órgãos que vai estar ali disponível para ajudá-los de alguma forma, para ele poder entender, diferenciar de um curso para o outro, saber esses tipos de siglas, para ele não chegar perdido no que ele realmente quer. Então, é necessário aí, gente, uma pesquisa, porque vai ter esse tipo de órgão que vai te ajudar. Então, aí pesquisem antes, procurem, como aí, por exemplo, essa comissão permanente de vestibular Conveste, ela está lá na UFAM, né, esperando para que o aluno possa lá procurar entender como é que está o curso que ele pretende prestar o vestibular. Uma coisa que eu sempre explico para meus alunos, professor, é o seguinte, sempre tem aquela pergunta assim, professor, quanto é que eu preciso para passar em medicina, em odontologia? E eu sempre digo assim, olha, você está fazendo PSC, não tem uma nota mínima para tu tirar, isso não existe. O que existe é assim, ó, qual foi a menor nota que alguém já tirou e entrou em medicina? Porque isso varia de cada ano, então tem ano que os alunos estão muito top, estão com notas excelentes, altíssimas, e aí tu precisa tirar uma nota mais alta do que eles para passar. E tem ano que não, que o PSC foi muito difícil, então as notas são um pouco mais baixas, tá bom? Nós trouxemos aqui algumas universidades que têm o curso de física, tá bom? Na UFAM, que foi onde nós fizemos, no IFAM também já tem, na UEA também já tem, e nós também descobrimos que tem na UBRA e na Unip, tá bom? Algumas modalidades, são duas particulares e nas modalidades EAD, tá bom? E aí a gente vai contar um pouquinho mais sobre essa divisão da física, né? Que a física, vocês devem saber, ou para quem não sabe, vai saber agora, que ela é dividida em bacharel e licenciatura, tá bom? Sabendo dessa divisão da física, vocês vão entender um pouquinho mais lá na frente o que cada uma dessa ela vai explicar, porque cada uma dessas a gente vai estudar. Tá bom? Vamos lá falar sobre meninas, e aí... Sim, professor, e o que eu preciso saber, o que se aprende, ou quais são as habilidades que o professor de física, a licenciatura em física vai me dar? Bom, primeiro, para ser um professor, é necessário, extremamente necessário, que você tenha uma organização. Porque imagina só, muitas vezes você tem aí 40 alunos numa sala, tem 20 turmas, você tem 15, 10 turmas de sala de aula, então você precisa ser organizado, tá bom? É verdade, a comunicação também é algo que não pode ser deixada para trás, gente. Você precisa se comunicar, até mesmo no curso de física, é necessário você ter amigos, é necessário você estudar coletivo, porque você estudando sozinho, eu acho muito difícil você tá ali, chegar onde você realmente tirar notas boas, por exemplo. Então, na nossa época da faculdade, a gente sempre estudou em coletivo. Assim, 4 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas. Então, a gente sempre estava ali caminhando juntos. Então, essa união é necessária para que você consiga aí bons frutos. Então, tanto na licenciatura quanto na caminhada do curso de física, você vai precisar de comunicação. Outra coisa que o professor também precisa saber muito é sobre tecnologia hoje em dia. Então, agora, por exemplo, no tempo da pandemia, nós tivemos que cada vez mais nos inteirarmos dos aparelhos tecnológicos e das soluções tecnológicas, né? E com isso vem também a criatividade. O professor, ele precisa ser um ser muito, muito, muito criativo, porque muitas vezes os alunos, eles não estão conseguindo ter a imagem que o professor tem. Então, ele tem que usar a criatividade dele, que é para o aluno conseguir enxergar aquilo que ele quer, tá? É verdade. Outra, pode ser dom? Eu acho que pode ser trabalhado, mas muitas das vezes é um dom. Desde pequenininho é que a gente já percebe que a pessoa tem ou não tem. Mas a gente pode pensar desse jeito, né? Ou a gente pode adquirir, né? A gente pode também trabalhar. A paciência, né, gente? A paciência é algo que a gente precisa levar sempre, né? Principalmente para dentro de sala de aula, você escolhendo ser professor ou não, ou fora, né? Ou pode ser fazer em qualquer área que você queira escolher, a paciência ela é necessária. Né? Então, a paciência com as pessoas, paciência no que porque a outra pessoa é diferente, né? Diferente de você, é diferente do que você pensa, ela não tem ritmo diferente, tem um ritmo diferente, então ela não tem as mesmas experiências que você, então não adianta você atropelar esse processo de aprendizagem, né? Então, a paciência vem junto aí com esse, como é que eu posso dizer, com esse processo, né? Então, essas são as habilidades que o professor de física vai precisar ter, tá? Pelo menos essas aí, tá bom? E aí vem aquela grande pergunta, e o que a gente abre mão
para fazer um curso de física, professora? Olha, na minha época, quando eu tive que optar, realmente, eu vou fazer o curso de física, eu tive que abrir mão de muitas coisas, gente, muitas coisas. Eu passava o dia todo na faculdade estudando. Dia todo mesmo, quando eu falo o dia todo, é o dia todo mesmo. E quando eu chegava em casa já era à noite, então eu já tinha que tomar um banho, jantar e voltar a estudar novamente. Então, às vezes eu passava, o que não é adequado, né? Eu não indico para vocês, mas às vezes eu passava a noite toda aí estudando. Então, aí você precisa ver seu ritmo de estudo, ver seu ritmo aí de quanto é que você tem para estudar. Para que você tenha uma ideia, geralmente a gente chegava às 7 horas, que era quando a aula começava às 8, então geralmente chegava às 7, e geralmente saía às 8 da noite. Então, é de 7 da manhã a 8 da noite mesmo, tá? É e aí tem essas renúncias aí. Festas, muitas vezes reuniões em famílias, a gente tem que deixar um pouquinho de lado para ter que estudar no fim de semana. Relacionamentos que muitas das vezes atrapalham muito, né? Às vezes não lhe passam mal, mas às vezes acabam atrapalhando. Então, com certeza, as renúncias que muitos de vocês já fazem ali pausadamente, né? Com uma dose menor, vocês vão ter que fazer também na universidade. É verdade. E na universidade, na faculdade física, a gente adquiriu a paciência, né? Para tudo tem seu momento. Porque é como se fosse uma eternidade. Você lá dentro parecia que você não ia sair mais. Né? Então, é necessário foco, gente. Foco, objetivo, porque senão você não sai, você não termina. Então, se você quer realmente ser professora de física, se formar numa licenciatura em física ou bacharel, é necessário esse foco, esse objetivo. É necessário você, embora você no começo, na hora de prestar o vestibular, eu não gosto muito de física, eu não gosto muito até mesmo de matemática, de biologia, de química, né? Essas outras licenciaturas eu não gosto bastante, mas eu vou fazer. Eu vou prestar o vestibular. Prestou vestibular, passou, enfrenta. Enfrenta porque você vai ganhar muita experiência, muita bagagem. Isso aí é muito importante, gente. O conhecimento, ele é essencial. É algo que ninguém te tira, é teu. Você aprendeu, é teu, ninguém vai tirar. Então, isso é muito importante. E por falar nessa eternidade, né? Essa eternidade dura aí, o curso de graduação normal, se você não reprovar nas disciplinas, dura 4 anos, tá bom? Lembrando que na modalidade da UFAM, nós temos a licenciatura, o bacharelado, e nós temos a licenciatura noturna, né? A licenciatura noturna, ela dura 4 anos e meio, eu sou fruto da licenciatura noturna, no entanto, durante o processo, eu fui para amanhã, comecei a pagar esse pela manhã, e levei 4 anos para formar no meu curso, tá bom? Então, o curso de física tem 4 anos, tá? O curso de física tem 4 anos. Eu sou do diurno, tá? Eu sou da turma do diurno. Na minha, tinha 56 alunos. Na sua, professor? Tinha 56 alunos também. 56 alunos também, acho que em média esses valores, né? Quantos se formaram no teu curso, professor? Formou eu e eu. Só ele, gente. Só ele se formou pelo curso dele noturno, hein? O meu diurno se formaram 2, né? Licenciatura. Então, isso que a professora falou, isso é importante, pessoal. Entrou no curso, encara, galera. Todos vão ser difíceis, todos vão ser difíceis. Todos vão ter sua dificuldade. Encara, termina, forma. Isso é extremamente importante. O curso de física, ele tem suas matérias básicas, suas matérias didático-pedagógicas, eu estou falando da licenciatura, tá bom? Então, a gente vai ter lá física 1, 2, 3, 4, moderna, quântica, física, matemática, eletromagnetismo, mecânica clássica, e tem as matérias pedagógicas, que são as práticas, são as didáticas, as psicologias, as pedagogias e as legislações, tá, pessoal? Verdade. Gente, é necessário lembrar também, professor, que na UFAM, o curso de física, ele é bem mais apontado para o curso de bacharel, né? Algumas disciplinas a gente tem que realizar mesmo, porque é licenciatura, por exemplo, docência, prática de docência, né? Então, são essas habilidades pedagógicas que a gente precisa adquirir aí no decorrer dessa faculdade, mas a maioria realmente são disciplinas de física mesmo, disciplinas complexas de físicas e matemática para a gente poder... Eu acho que a universidade, a UFAM, é a única que parte mais para esse processo, né? A professora está falando assim, o peso entre matérias básicas de física e matérias pedagógicas é um pouco maior para as matérias de física. Vocês vão encontrar universidades pelo Brasil que o peso das pedagógicas é um pouco maior, tá bom? E aí cada universidade tem autonomia para fazer a sua estrutura. Não estamos dizendo que está certo ou que está errado, mas que cada uma tem essa maneira aí, tá bom? A gente já falou sobre os turnos e no final do curso vocês têm 2 estágios obrigatórios, que da aula de fato, né? O primeiro estágio a gente faz na universidade, aprendendo ali,
E o segundo, nós vamos para uma escola obrigatoriamente pública para fazer esse estágio. Para fazer esse estágio. Então, aí você, quase no finalzinho do curso, a gente opta para uma escola pública para a gente poder colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Então, a gente faz realmente esse estágio obrigatório. É uma disciplina da faculdade ainda, gente, esse estágio obrigatório. Gente, tem programas fantásticos da universidade. Antes de você falar desse programa, professor, me fale uma coisa. Diga. Na época que a gente passava o dia todo estudando lá na UFAM, dia todo, né? Quase 24 horas por dia. Não exatamente na UFAM, mas em casa também, né? Mas você não podia trabalhar, assim como eu também não trabalhava. A gente não tinha aquele poder aquisitivo, não tinha muito dinheiro, essa é a verdade. A gente andava de ônibus desesperadamente, ônibus super lotado, não tinha nada de dinheiro, até mesmo para almoçar era complicado, né? O que a gente tinha na época era uma ajuda bem pequena dos pais, óbvio, né? Porque a gente morava ainda na casa dos pais, então a gente tinha essa ajuda aí familiar. Bem pouca, claro, né? Porque a gente não vem de berço de ouro. E a gente teria que correr atrás de algo que nos sustentasse na faculdade, né? Para pagar a passagem de ônibus, para pagar nossa comida na RU, que é o restaurante universitário, e a gente teria que correr atrás desses projetos de extensão na faculdade. E são esses projetos de extensão na faculdade que o professor Marcos Kelvin vai falar agora. Meninas, dentro da universidade, você vai encontrar um mundo de oportunidades. E uma delas está aqui agora. Existem programas de extensão que eles custeiam a sua temporada na universidade. Então, como a professora falou, como é que nós íamos pagar transporte, comida, aonde nós íamos estudar? Ah, professor, tem a biblioteca. Mas a biblioteca tem um horário delimitado, não tem cadeira para todo mundo. E aonde que você vai estudar? Então, existem programas fantásticos. E nós participamos de um incrível, que é o Programa de Educação Tutorial PET. Lá, nós temos uma sala, nós temos uma mesa, nós temos uma bolsa mensal. Tem uma estrutura que preparada para a gente estudar, tá? Mas não foi fácil de entrar, né, professor? O PET, o Programa de Educação Tutorial, ele avalia as nossas notas, a nossa média, o nosso coeficiente no curso, né? E, além disso, a gente faz uma prova para poder passar, se a gente passar, para poder participar desse programa. Então, é todo aí um processo de seleção para a gente entrar e poder participar, ganhar uma bolsa. O valor da bolsa do PET, antigamente, eu acho que até hoje ainda é esse valor, R$400, né, professor? R$400 a gente vivia. Poxa, para onde já pensou? Não tinha nada, R$400, que rica! Poxa, R$400. Aí eu já posso fazer o quê? Já posso ir no cinema, já posso comer lanche, né? Já posso ir na Bob's, já posso comer... Uma vez, pelo menos, no mês. Uma vez no mês já dá para fazer isso, né, gente? Mas, na verdade, a maioria do dinheiro a gente colocava em crédito na carteirinha mesmo para usar o ônibus. E o restante que sobrava, a gente ia para o restaurante universitário. Então, meninos, além do PET, nós temos... exclusivo para docência, o PIBID, né? Então, a licenciatura é PIBID, e nós temos o Programa de Iniciação Científica também, que é o PIBIC. Nós também temos o Projeto de Extensão em Centro de Ciências, Casa da Física, que é um que nós também participamos. E dentro da universidade tem vários programas desses. Eu te sugiro, sempre que chegar na universidade, procurar a pró-reitoria de graduação e pesquisar sobre esses programas. Tem gente que trabalha na universidade como estagiário, então imagina que é uma mão na roda tu já trabalhar na universidade, ganhar uma graninha e já estudar lá mesmo, tá bom? É verdade. E por falar em graninha, né? Quem é que paga tudo isso, professora? Então tem esses órgãos de amparo à pesquisa, gente. Porque mesmo a gente participando desses programas, seja ele PET, PIBID, PIBIC ou Casa da Física, é necessário a gente apresentar esses projetos de uma maneira científica. Por exemplo, apresentar seminários, né? Eu já apresentei bastante seminários sobre a teoria do Big Bang, falei sobre, no caso, a origem do universo. Então, essa era mais a minha área na faculdade, né? A parte de astrofísica, de astronomia, de cosmologia. Então, essa é a parte que eu mais me aprofundava. Essa era a minha pesquisa. O professor já falava sobre o projeto de pesquisa Era sobre física de partículas, eu estava dentro de quebra espontânea de simetria, e esses órgãos, pessoal, eles é que bancam basicamente os projetos da universidade. Então tem a CAPES, que é federal, tem o CNPq também, tem a FAPEAM, que já é estadual. Mas é necessário lembrar, professor, que eles pagam não para a gente estar lá fazendo nada, né? É para a gente estar pesquisando, gente, é para a gente estar contribuindo para a sociedade de alguma forma, seja ela uma sociedade acadêmica lá dentro daquela universidade. Para quem não sabe, a universidade ela tem 3 bases, tá? O ensino, a pesquisa e a extensão. Então, esses órgãos pagam para que você
mantenha isso. Então, você estude, tem o ensino, você faça pesquisa e você faça projeto de extensão, que a extensão nada mais é do que unir a universidade e a sociedade. Então, aqueles projetos de idosos que levam para a universidade, por exemplo, é um projeto de extensão, tá? E esses projetos, rapidinho, esses projetos de extensões, eles também são válidos em apresentação, como no nosso caso, apresentação de experimentos em escolas, como vocês estão vendo na imagem, o professor Marcos Kelvin Novinho, apresentando algum tipo de experimento, não nem lembro quando é que foi isso. Esse daqui faz tempo já. E mas eu sei que experimento é esse aqui. É o ovo que entrou na garrafa. É verdade. E esse daqui você apresentando também, eu lembro dessa experiência também. Tu lembra? Essa aí é da vela, né? Da velinha. E olha, gente, bem novinho, né? Apresentando aí, tava na faculdade, eu nem lembro em qual período a gente estava. Isso daí é um exemplo de extensão, né, professora? Nós vamos na escola fazer esse tipo de apresentação, porque nós sabemos que os alunos muitas vezes são muito carentes nisso daí. É verdade. Bora continuar, senão a gente não vai ter que falar sobre... Vamos lá. Gente, a trajetória, pessoal, a trajetória, assim, ela é fantástica, assim, é de encher os olhos, sabe? Eu costumo dizer que a universidade, ela tem N oportunidades. Como eu te falei, chega na pró-reitoria de graduação e se inteira para saber quais são os projetos, quais são os programas. É claro que depende um pouco aí de governo para governo, mas a gente não vai entrar em política aqui agora. Às vezes tem um pouco mais de verba, às vezes tem um pouco menos, mas olha só para que vocês tenham uma ideia um pouco da nossa trajetória. A nossa trajetória ela foi bem parecida, né, professor? Até porque a gente se conheceu na faculdade. Então, na verdade, a gente se conheceu um pouquinho antes, né? Isso. Não, na verdade foi na faculdade, mas foi lá no primeiro período. Não vou comprometer. Lá no primeiro período. Mas a gente começou a estudar realmente junto quando a gente passou para esse programa de educação tutorial. Como vocês estão vendo aí, o professor Marcos Kelvin novinho sentado, né? E eu tô de blusinha branca. Na verdade, nessa época só tinha duas mulheres apenas, né? Duas mulheres. Ela já tá, essa outra moça que estava do meu lado, ela já estava quase terminando já a faculdade, e eu era nova. São as únicas que passaram aí no programa de educação tutorial. Foram as duas primeiras mulheres, né, professor? E aqui nós temos, nós participamos do PET, nós participamos da Casa da Física, nós participamos de fóruns, seminários, fizemos debate, workshops, mini-cursos, monitorias, fizemos apresentações em escolas, viajamos, participamos de Olimpíadas e nós tivemos grandes oportunidades dentro do campo da física de partículas, não foi, professora? Foi mesmo, que foi uma da época mais marcantes, né? Essa nova área de física de partículas aí me fez gostar bastante. Da parte da física, né? Para quem não sabe, tem um físico muito bem sucedido, Manauara, né, amazonense, que ele trabalhou no Fermilab, que é nos Estados Unidos, com acelerador de partícula do Fermilab, e hoje ele trabalha no CERN, que é o da Suíça com a França, né? E aí ele veio uma vez fazer palestra aqui na UFAM e nós não perdemos essa oportunidade, não é mesmo, professora? A gente correu para lá pedir, professor, por favor, a gente quer participar desse projeto, a gente quer participar aí dessa obra. E adivinha o que ele falou? Claro que sim. Então, para que vocês percebam que as oportunidades, elas estão na universidade. Olha, nós viajamos para outros estados representando o PET, nós viajamos até para outro país, né? Nós fomos para Venezuela, para Georgetown, representando a Casa da Física. A gente foi para Letem. Nós fomos para Letem, nós fomos para Itacoatiara fazer apresentação, Iranduba fazer apresentações de experimentos. Não pode esquecer daqui do Amazonas. Nós viajamos bastante. Nós tivemos o Ciências Sem Fronteiras, nós tivemos colegas que foram fazer graduação sanduíche em outro estado. Gente, assim... Eu vou passar horas aqui falando das oportunidades que tem, mas vocês só vão saber mesmo quando vocês viverem isso. Então, a dica que eu dou aqui é vivam isso o mais rápido possível. No primeiro dia que você entrar, já vá atrás do que você precisa, o que você pode fazer, o que tem disponível, quais são os projetos, quais são os programas que você pode entrar, porque as portas vão se abrir para você. Você quer trabalhar, as portas vão se abrir para você com certeza, tá bom? E aí, por falar em trabalhar, professora, verdade, tem o tal do mercado, sobre né? O mercado, né? Correndo. Primeiro a gente, rapidinho, primeiro a gente vai falar sobre essa área de atuação da física, né? Bacharel e licenciatura. Bom, gente, bacharelado, né? Bacharelado em física, ele é um pesquisador,
tá? Ele se forma também nesse mesmo período de 4 anos. As matérias, elas não têm aquelas matérias pedagógicas, tá? Mas são aquelas matérias realmente de física e matemática, como eu falei para vocês. Mas ele tá ali para se formar e para ser um pesquisador. É exatamente esse é o foco dele, esse é o objetivo. A licenciatura não. A licenciatura, além de você poder ser um pesquisador, você também pode ser um professor. Se por acaso você se identifica em ser professor, quer ir para a sala de aula, poder compartilhar aquele conhecimento que você aprendeu na faculdade, você precisa fazer a licenciatura em alguma área. No caso, eu vejo muitos aqui que podem ser licenciados em física. Né? Lembrando que o bacharelado ele não pode lecionar, tá bom? Não então, pode. O bacharel ele tem que fazer alguma especialização em docência para poder lecionar nas escolas, tá bom? Exatamente. Aí nós temos as pós-graduações, né? Nós temos o mestrado, doutorado e pós-doutorado, lembrando que são sempre aí no gênero lato sensu ou stricto sensu, tá bom? Para quem não sabe a diferença entre eles, o lato sensu é aquele que é mais amplo e o stricto sensu foi o que nós fizemos, né, professora? Foi. Que é o que é o mais focado, tá? Que tem na Universidade Federal do Amazonas, mestrado e o doutorado, tá bom? Isso o pós-doutorado, mesmo. ele é sanduíche, né? Ele ainda não está implementado na universidade. Mas mestrado, doutorado, nós já temos. Mas mestrado, doutorado a gente já tem. Na carreira, ele pode ser bacharel, pesquisador. Aí ele pode ser físico médico, perito criminal, astrofísico, físico ambiental. Tem N subdivisões aí. Para você ter uma ideia, o perito criminal, ele entra no concurso federal ganhando R$22 mil. R$22 mil salário inicial do perito criminal. Eu também. É uma boa grana, né? 22 mil por mês, tá bom. E licenciado, professora? O licenciado, gente, ele ganha hoje no estado um valor de 4.349, né? Aí você precisa somar mais aí com auxílio transporte e alimentação. Então, fiquei com base de 5 mil reais aí no estado, tá? O professor de licenciatura no estado. Isso é o início de carreira, tá bom? Mas nós temos um plano de carreira. Certo. Isso é interessante a gente falar também, porque muitas das vezes o aluno ele se forma na faculdade de física, ele é licenciado em física, pode ser também até mesmo bacharel, e ele acha que ali já é o final. Já é o final. Não é, né, gente? A gente precisa sempre se aperfeiçoar, a gente precisa ter o quê? Precisa ter um mestrado, precisa ter um doutorado, precisa ter um pós-doutorado. Então, essa necessidade de a gente fazer o mestrado, doutorado, ele também, tá diretamente ligado com quanto a gente vai ganhar, não apenas com o conhecimento, né? E nem título. Na universidade, o professor, ele faz concurso e entra inicialmente com 8 mil e pode chegar até 30 mil com seus bônus, tá bom? E tudo isso a gente não está inventando aqui, pessoal. Como são profissionais do Estado, então você pode procurar lá no portal da transparência, daqui a pouco coloca aí, portal da transparência. A gente adorava fazer isso, hein? A gente botava verdade. O portal da transparência, os professores botavam o nome dos professores da universidade, e lá sai todo o salário deles, sai todo o contra-cheque, e aquilo era um espelho, né? Era até um objetivo pra gente. Os professores ganham 30 mil, 25 mil dentro da universidade. É claro, como a professora falou, você tem que subir de carreira. Então, o plano de carreira, para você ganhar 10 mil no estado, você tem que fazer mestrado, você tem que fazer doutorado, então você tem que ir crescendo, você tem que ir subindo, tá bom? E aqui eu tenho um comparativo de alguns salários que nós temos aí em outros estados, tá? Quase terminando, professor. Quase terminando. Aqui, esse aqui Vamos falar rapidinho esse aí, vamos falar rapidinho. As adversidades que elas existem na profissão de licenciatura, e isso aqui eu não posso deixar de falar com certeza, pessoal. Tá? A primeira delas é a desvalorização do professor. Muitas das vezes, o aluno, adolescente, ele prefere dizer assim, não, você é um jogador de futebol do que você é um professor. Mas isso está muito enraizado nas adversidades, na desvalorização que o professor tem. Muitas vezes ele não tem um salário digno, não tem um plano de carreira, não tem muito investimento, as universidades, o Estado não qualifica aquele professor, além do preconceito, né, professora? É verdade, preconceito que fortemente vem ligado, assim, como ser mulher, como ser pesquisadora, como ser física, né, gente? E como ser professora. Eu digo isso pelas minhas experiências desse preconceito que a gente vem sofrendo. Na área de exatas, por exemplo, não só na área de física, mas também de matemática, entre outras áreas de exatas, a gente tem um preconceito por ser mulher, porque eles falam, a mulher na física não tem tanto... credibilidade. Não tem tanta credibilidade, você não sabe muito cálculo, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo, você quase não tem voz, né? Mas, embora a gente, na minha época, a gente tinha mais homem do que mulher,
até mesmo eu fui a única mulher a se formar na faculdade, eu tentei conquistar esse meu espaço. Então, é necessário, isso, muito bem, o Ricardo lembrou aí da Marie Curie, que foi uma das mulheres que realmente, a gente fala em mulher, a gente lembra da Marie Curie, porque ela ganhou o prêmio Nobel, né, de Física e Química, a única mulher que ganhou. Mas existiram, sim, outras mulheres. A primeira mulher a se formar em Física, a Yolanda, né, a Yolanda em 1943, se eu não me engano, foi nessa época que foi a primeira mulher a se formar em Física. E depois veio aí outras mulheres que também seguiram esses exemplos, que criaram aí essa Sociedade Brasileira de Física, que para quem não conhece, a SBF, que é a Sociedade Brasileira de Física, elas tiraram assim um conjunto para falar do que as mulheres poderiam fornecer, de contribuir para a sociedade de uma maneira, de um olhar científico, né? Que veio aí a criação do livro de Mulheres na Física. Então, as mulheres elas precisam ver que o espaço delas, elas tá ali, tá presente, a gente precisa conquistar sempre e acabar com qualquer tipo de preconceito. Principalmente você como professora, olham para você, mulher, você não vai conseguir dar aula, não vai conseguir ensinar física, não vai conseguir ensinar matemática, não vai conseguir ensinar química. Não, gente. O conhecimento é nosso, o conhecimento você adquire, ninguém te tira. Então, essa é o quanto você é bom, é o quanto você estuda. Então, isso aí tá claro, porque as mulheres estão ganhando mais espaço aí no decorrer do tempo. Nesse mercado, né? E eu espero que isso mude, né? Porque mesmo que a gente não veja uma diferença muito grande de antigamente para hoje, esse aumento de mulheres na física ou nas áreas de exatas aumentar muito, a gente tem... eu espero que essas meninas de hoje possam enxergar por esse lado. Não tenham medo, não acho que é só as áreas de humanas que você precisa fazer. Façam a área que você achar melhor, faça a área que você se identificar, você pode tudo. É isso aí, mulheres. Um chamado para as mulheres para a ciência, pessoal. Gente, como é que é o cotidiano de física, né? Do professor? Primeiro que ele é imprevisível, né? A gente se prepara muito para o inesperado, essa é a verdade. A gente tem que preparar planos anuais, bimestrais, plano de aula. Dentro do plano de aula, a gente tem que estudar o conteúdo, tem que construir experimento, tem que elaborar a apostila, redigir exercício, ensaiar, criar metodologias, avaliar, facilitar o conhecimento. Vamos lá. Facilitar o conhecimento. E, com certeza, é um cotidiano muito, muito, muito corrido, mas muito recompensador, tá, meninos? E as contribuições para o futuro... vamos falar rapidinho, que nosso tempo já está muito... Já estouramos o tempo. Então, gente, a contribuição que a gente faz com o professor de física é exatamente uma forma de contribuição, é passar esse conhecimento que a gente aprendeu, né? O ensino, é ensinar, é fazer com que o aluno aprenda. Então, esse é o nosso desafio diário e já é associado com a nossa contribuição. Lembrando que as contribuições do ensino são o alicerce, a base para a construção da sociedade futura. Então, o que nós queremos para a sociedade amanhã, nós construímos hoje, na escola, no ensino. E é isso o que tanto maravilha essa área, né? A licenciatura, tá, pessoal? E para quem acha que a profissão não muda as coisas, né? Realmente, na verdade, o professor não muda o mundo, né? É verdade. Ele muda as pessoas, muda né? as pessoas, né? São essas pessoas que transformam o mundo. E essas pessoas que são mudadas por os professores que podem mudar o mundo, que transformam o mundo. Então, a partir do momento que você adquire um pensamento, que você possa debater, argumentar aquela ideia, você já é um cientista, você já é um pesquisador. Então, é interessante que você contribua ainda mais para a sociedade, por essa forma de um olhar diferente, né, professor? De um olhar crítico. Então, meninos, queria agradecer. Muito obrigado. Desculpa a gente ter estourado o tempo aqui. O colega Zé Carlos já está aí esperando, né? Os outros palestrantes estão esperando. Eu conto a surpresa? Vamos contar rapidinho antes que a Débora me expulse, gente. Meninos, professora Paola pegou o seu acervo pessoal e ela vai fazer... Eu fiquei até admirado com isso. Olha o que ela vai fazer. Olha, gente, a gente vai fazer um sorteio, né? Um sorteio para vocês ganharem um livro de cosmologia, tá? Esse livro aqui eu gostei demais, é meu amor ele. E esse daqui é o livro do professor Alberto Santoro, amazonense, tá bom? O professor da física de partículas. Professor de física de partículas. Esse livro aqui, fantástico também. Se você quiser aprender mais sobre física de partículas, um pouco mais sobre cosmologia, a gente vai sortear para vocês. O sorteio vai acontecer só pelo link. Eu vou deixar o link, vocês se inscrevem. E mais tarde eu faço sorteio, tá bom? Eu vou deixar aberto até meio-dia. Meio-dia eu fecho.
Então, se inscrevam, meninos. Muito obrigado. Desculpa, Débora. Desculpa mesmo. A gente não vai nem falar das perguntas, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta lá no meu canal oficial ou professora Paula. Professores, Oi. a gente tem tempo aqui para... Tem? Deixa eu ver. Então você tem 2 minutos para pergunta. Opa! Então vamos lá. Que então legal. faça perguntas aí, então meninas. podem fazer perguntas, meninos. Esse aqui só de ouvir, tu consegue falar que esse aqui? É assim? Ou não, só de ouvir esse aqui. Alguma pergunta? Só de ouvir, né? Vou botar no ouvido, né? Não fala não, né? E aquele que tem aquele negócio aqui, tu consegue falar com ele? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, meninos? A Débora ainda deu 2 minutos pra gente. Quer saber dessa trajetória que a gente teve? Ficou alguma dúvida? Ou vocês entenderam tudo, ou não entenderam nada, né? Quando não tem pergunta assim, sempre é assim. Foi bem esclarecedora. Esclarecedor tudo que vocês passaram, na verdade. Até eu não sou tão fã de física. Gostei bastante da palestra. Eu fiquei muito feliz de vocês terem tentado participar aqui do nosso fórum, né? Muito obrigada, de verdade, professores. Iris tem uma pergunta, vai lá. Diga, vai. Pode fazer, Iris. Eu fico até feliz quando tem pergunta. Eu também espero. Ismael, bota... Na verdade, é melhor que seja institucional, tá? Mas se não tiver o institucional... Vocês sempre foram bons em física no ensino médio? Olha, vou falar uma coisa para ti. No meu caso, eu era mais apto nas áreas exatas em matemática. Eu era bonzinho em matemática. Mas em física pura ali, eu nunca era bom, porque eu não tinha professor de física na minha escola, né? Então, tem tudo aí. É verdade, gente. Eu nunca fui boa. Você é bom em física. Não era bom em física, não. Eu gostava de estudar. Mesmo que eu fosse ruim, se eu fosse ruim naquilo, eu sempre procurava aprender mais. E eu fui adquirindo essas habilidades aí no decorrer do ensino médio, na faculdade, porque eu resolvi fazer aí o curso de física. Mas realmente no ensino médico a gente não tem toda aquela ciência, né, completa do que é a física, né? A gente passa a ter complementa essa ideia que a gente do ensino da física no ensino médio, mas com a faculdade, se por acaso vocês quiserem fazer. Tá. Aqui? Já foi, né? Então, aqui. Sobre as oportunidades que vocês falaram, como achar mesmo? Iris, eu te sugiro, reitorias, as reitorias são sempre abertas ao público, aos alunos. Procure a pró-reitoria de graduação. Pró-reitoria de graduação. Eles são abertos aos alunos, porque os alunos não têm muita vontade de ir lá. Mas sempre que eu fui muito bem recebido e eles sempre me deram todas as informações. Então, quando eu quis participar do Ciência Sem Fronteira, que era para ganhar bolsa para estudar na Rússia, era na Rússia naquela época, né? Para estudar na Rússia, a Bolsa Sanduíche, pedir dinheiro para custear a viagem que você vai apresentar trabalho, tudo na pró-reitoria de graduação, na reitoria da sua universidade, tá bom? Eles dão um amparo muito grande para os alunos. E aí, professora, como é que faz? Como vocês fazem para física? Muito obrigada, gente. Não tem mais tempo. Vai tirar um print de vocês, então dá um sorriso aí, por favor. Tá, vamos lá. Professores, seus lindos. 1, 2, 3 e... Beleza! Tem uma pergunta, física melhor que matemática? Eu acho. Eu acho melhor que todos. Muito obrigada, professores. Tchau, gente. Tchau.